E o mini índice, pessoal, como é que ele está, né? Então, a gente está, depois de fazer o teste mínimos, ele faz o teste máximos. Então, a gente tinha uma projeção aí para esse momento. Ele foi no alvo, tá? Tem mais um pouco de alvo para cima? Tem, a gente tem realmente mais alvos para cima. Deixa eu tirar isso aqui. Tá? Tem mais alvos para cima, até porque a gente tá num canal de alta ainda. Ele tem espaço para testar aqui umas regiões. É só estreitar aqui, ó. Então, ele pode voltar a tocar, então tem esse espaço aqui. Ainda, tá vendo? Tem esse espaço aqui. Pra testar. Então, vamos aguardar se ele vai fazer esse teste. Ou se ele já vai iniciar a correção. O que seria extremamente comum, né? Aguardarmos essa correção. Aqui nós temos o preço dentro do preço, ó, é o dia de acumulação na sexta-feira, onde o mercado ele não ganha a máxima e nem a mínima da quinta. Então, na sexta-feira a gente teve um PDP. Para quem lembra, isso aqui no diário se chama Inside Candle. E todo Inside Candle ele vai ter uma projeção da sua máxima para a mínima, né? Ou da mínima para a máxima se romper acima com projeção de 200%. Tá aqui o alvo, ó. Tá? Ó, vou botar para cá. Pra vocês não duvidarem. Tá? Então, nós tínhamos essa projeção do Inside Candle. E ele foi nesse alvo, tá? Não tem problema nenhum em relação a esse alvo. Mas um outro ponto também importante, as projeções do Fibonacci, né? Que é a mesma coisa, a gente precisa pegar também de máxima para mínima e jogar no segundo topo maior. E ele casa exatamente aqui, ó. Muito próximo, praticamente, tecnicamente falando, né? Que é o 161.8, tá? Então, ele validou o Inside Candle e validou a projeção. Quando a gente tem dois cálculos matemáticos mostrando, né, o alvo, então na abertura a gente tem que ficar de olho, por quê? Porque se eu já abrir com 735 pontos de amplitude e o meu TP marcações, ele vai me dar 3 barras, né? Porque acima de 700, 750 pontos são 3 barras, eu sei que o mercado vai subir até pelo menos uns 2.100, né? Então, daquela projeção, eu vou ter 1.754 e dos 10 primeiros candles do dia, os 2 de 100, tá? Então, é isso que a gente tem que lembrar. Não sei se foi aqui, deixa eu só ver, botar o TP marcação, né? Como passou um pouquinho. Eu tô fazendo de olho, né? Tô fazendo meio de olho pra mostrar pra vocês. Vamos botar o TP marcações na tela. Ah, o que aconteceu? Não veio TP marcações, mas era pra estar por aqui. Que ele conta as 10 primeiros candles do dia.
Mas tá na linha, ó. Tá certo a minha, mesmo de olho tá certa a minha colocação, tá? Então, nós temos, assim, 3 cálculos matemáticos, tá mostrando o alvo, mesmo alvo que foi a máxima no dia. Esse cálculo, ele começa aqui nos 10 primeiros minutos, tá? Só para lembrar vocês, certo? Bom, agora falando de correções, tá? Então, a gente tá falando dos alvos compradores do dia de ontem, tá? Tinha alvos vendedores também, mas não pegou. Tá. Agora, como a gente tá nesse canal, ó, tá vendo? Esse canal tem aquele estudo maior que a gente faz, né? Que é os fractais, o estudo dos fractais. Onde o mercado faz uma amplitude de compra. Ele corrige essa amplitude de compra. Ele faz amplitude, ele corrige a amplitude. Se eu consigo achar ele aqui, ó. Tá? Mas olhando assim mais macro. Um olhar mais macro. Aí tá meio de lado, né? Ó, tá vendo? Ele tá meio de lado. Mas se ele tivesse uma amplitude maior, ele poderia estar replicando o início de um canal maior. Aí eu ia produzir aqui. Mas para isso ele tem que fazer uma frequência maior também. Que nesse caso foi de... Ó. Sete mil pontos, é bastante coisa. Para ele voltar para esse canal de intensidade macro. Bom, ok. Então, analisamos os canais e percebemos que o índice está num topo de lateralidade, tá? Ele não ganha as máximas para voltar para o canal primário. Teria que estar trabalhando nessa região aqui, se ele fosse dar continuidade para esse canal. Teria que estar trabalhando nessa região aqui, acima, né? Onde está. E era isso em relação aos canais, tá? Agora, se tratando de correção, então nós falamos do TP marcações, dos alvos, da congruência de alvos. E agora nós vamos falar da correção, que é o que vocês estão esperando. Então a gente marca, ó. A ferramenta não é projeção, é a outra, tá? A gente marca essa ferramenta, considera a abertura, tá? E agora a gente faz as marcações de correção segundo o Fibonacci. Que seria, então, uma correção mais fraca, que é quando o mercado faz um topo, cria estrutura de retesta e vende até essa região e volta o comprador, como se fosse um order block, com aquela força para buscar alvos aqui para cima. Então, a gente tem o 38,2 nessa região aqui. De 139. Dois, 258.
Aí nós temos os 50%. Aqui nessa região. Que é 50% não do diário, vocês não podem confundir, tá? É 50% da correção. Que mostra aí na força compradora, né? E nós temos também aí que seria o alvo maior, que é o 618, que é o padrão de correção. Que tá ali no 139, aliás, 138, 623. Tá? Que é o padrão. Se ele for fazer teste de mínimas, que aqui tá nos 20%, tá? Que é o teste de mínimas PMI. Então, ele tem que fazer teste máximo para buscar teste mínimo. Então, ele vai ter que romper essa região aqui, pegar liquidez, tá? Então, primeiro a gente fala do canal fractal, avalia o que aconteceu, né? O que vem acontecendo. Então, tinha um momento de acumulação, preço dentro do preço, ele explode. Quando ele explode, testa topo de canal, que é onde ele tá, buscando os alvos UTP marcações junto com alvos de fio. Agora ele vai buscar o quê? Pontos de liquidez. Então, onde é que a gente tem pontos de liquidez? Nós temos aqui nessa região, ponto de liquidez. Nós temos nessa região, muito perto de onde ele já foi no fechamento. E nós temos aqui também. Nós temos 3 pontos de liquidez. Tá? Ó, são pontos de liquidez. Esse tipo de pontos, assim, quando tem liquidez, o mercado busca, tá? É muito difícil o mercado não buscar. Então, a gente sabe que são alvos em potencial. Agora, a gente tem que olhar onde é que tá o nosso ajuste, nossa VWAP, nossa POC. Então, a gente tem outros pontos para olhar agora, tá? E depois, no final, a gente vai calcular o quê? A gente vai calcular as projeções para o próximo pregão. Se ele vir em correção, ele pega essas liquidez e busca esses alvos. Faz o teste de mínima, se fizer teste de mínima, aí ele vem buscar a liquidez desse dia aqui. Que tem vários por sinal. Eu vou botar um ponto só geral aqui, tá? Então, ele vai buscar bem mais do que esse ponto. Se ele chegar a fazer teste de mínimos, né? Porque dia de acumulação, ele tem liquidez embaixo e em cima, se for ver. Embaixo e em cima, né? Que nesse caso ele não buscou nenhuma das duas, só, aliás, a de cima. Então, faltaria a liquidez de baixo. Aqui, ó, nessa região, tá? Ponto de liquidez. Agora, vamos falar de projeções, tá? Esse vídeo tá praticamente uma aula, né? De vocês. Um dos pontos que a gente gosta de analisar é o volume profile. Ó, aqui tá o TP marcações na tela. Eu vou tirar ele aqui. Se vocês olharem a Golden Line e a Zeus fizeram um canal para esse preço, ó, subiu lindamente dentro do canal o preço, que não ocorre com o dólar, quando o dólar ele acaba batendo no lado ou outro, né? Bate na Zeus, já vai para a Golden Line, então ele perde um pouco, embora também acompanhe o preço, mas ele perde um pouco a referência. E lembrando que o nosso gatilho de entrada sempre vai ser os 50% primeiro candle do dia, tá? Ó, a POC tá aqui nesse topo, então se perder a POC,
tá mais ou menos por aqui, e vai fazer a correção, tá? Então, lembre-se disso. Se o mercado perder a POC, ele vai fazer a correção e vai buscar essa região ali, do 618. Então, tem 38, 2, 50 e 618 para buscar. Tá? Então, a POC fica sendo o nosso ponto de referência com a estrutura. Não esqueçam da estrutura. Deixa eu só ver se ela tá bem mais embaixo um pouquinho, ó. É aqui, ó, tá? 139.810. Feito POC na tela, alvos na tela. Agora vamos falar de projeção. Se esse mercado tiver... Deixa eu só aumentar esse canal também. Se esse mercado tiver possibilidade de buscar esses alvos aqui de cima, aí nós vamos trabalhar em projeção. Eu só vou tirar esse alvo daqui, porque esse aqui ele já apagou. Esse alvo aqui, tá? Pra não ficar confuso. Ajuste tá aqui para baixo. Nós temos alguns pontos aqui do mercado, que são pontos Vamos de novo. A gente tem alguns pontos aqui do mercado que são pontos para retração. Nós temos ponto de liquidez, que é outra coisa, tá? E agora nós vamos falar de pontos de... Quem vendeu aqui foi estopado aqui. Tá, liquidez ali. Vamos lá. Agora nós vamos falar da projeção para o próximo dia. Então, nós temos os alvos de retração e projeção, tá? Agora, vamos fazer assim, projeção macro. Se ele continuar na compra, estourar o canal para cima, que tá lateral, aí nós vamos buscar a projeção macro. Tá? Nesse caso, a gente busca sempre aquele cara lá, que é um 61. Vai ficar aqui em cima. Tá? Esse é o alvo macro. E o alvo mediano, a gente vai buscar ó, olhando assim, né? O pivô mais bonito do dia teve esse aqui do meio. A gente pega o central e faz a mesma projeção, ó, de pullback para topo, projeta no fundo, aqui. Então, a gente tem mais uma projeção, que vai dar nessa aqui, que já é uma projeção macro de outro dia, tá? Então, se ele seguir em alta, ele tem esse alvo aqui, tá? É um alvo. É um alvo possível, tá? Depois, a gente faz as projeções para venda. Né? Lembra que a gente falou das correções? E se for vendedor? Projeta a máxima para mínima, que a máxima é aqui. Se eu quero vender em topos. Eu pego o segundo topo menor do dia, que no caso eu considero topo, não fechamento, tá? Porque fechamento não é topo, ele é uma ponta, né? Topo tem que ter o chapeuzinho.
o triângulozinho. E busco também o 61. Tá em cima da linha verde, que é um 38 de algum dia anterior. Então, eu vou buscar ele aqui, ó. Alvo de venda 61618. Então, pega a liquidez, perde essa região e chega aqui, ó. Alvo, venda do dia 16, né? A venda é do dia 16, se for, né? É a referência. Aí, o que? Ou ele pode fazer um ciclo de liquidez. Gente, depois de tudo isso aqui marcado, ó, os alvos, enfim, pontos de liquidez, o que faltaria para vocês? Ainda falta só mais uma coisa: identificar os order blocks. Seria importante identificar os order blocks, né? E aí a gente tem o nosso... Já tem o nosso painel de order blocks que a gente pode colocar aqui. Eu só não sei se ele vai pegar, tá? Cadê? Que é esse aqui, ó, FGV Inside, ó. Ver se ele vai mostrar pra nós. Onde é que tem? Porque às vezes ele demora um pouquinho pra corrigir, né? Esperar ele carregar. Ele demora um pouquinho. Tá, os FGVs ele já colocou. Mercado com bastante liquidez. Nessa região de correção, aqui tem um vácuo. Então, ele pode bater aqui e subir, ou ele pode abrir nessas regiões de subir também, tá? Então, observar esse movimento. Então, a gente tem bastante alvos aqui para o mercado buscar. Agora é só esperar ele botar os order blocks e a gente já finaliza. Ok. Ó. Order block vendedor, order block vendedor. Tá, então aqui nesse topo, a gente tem um ponto de order block, ó. Aqui nessa região. Order block vendedor. Tá, aqui. Aqui nós temos order block vendedor. Aqui comprador nesse fundo. Aqui eu vou trocar a sigla para OBVC, né, que é comprador. E nós temos mais um order block forte comprador aqui embaixo. Ó, tá? Esses seriam os pontos. Volta para o nosso operacional. Aí teria que trazer para cá, esse texto não traz, né? Índice. Ó, em todos os períodos. Ó, pegar os estudos. Eu já deixei ele, não trouxe. Bom, mas enfim, para entender, depois eu pego os valores e passo para cá. Então, passando os order block para cá, aí a gente fica com todos os alvos marcadinhos aí para vocês.
Ah, interessante, faltou uma coisa, vocês não falam, né? O nosso alvo vendedor macro tá aqui, e o micro. Então, no macro eu pego de máxima para mínima e projeto. No micro eu pego uma venda que tenha dado, que é feito um pivô bonito. Na verdade, aqui não foi uma venda, foi uma correção. A venda tá aqui, ó, tá? Tá vendo? Que aí ela vem justamente aqui, ó. Casa com essa região aqui, do 618, tá vendo? Que é o nosso ponto de correção. Ó, o 618 da venda, ele casa na correção do 618 macro. Esse aqui, né? Olha o que é o cálculo matemático. Então, aqui tá tendo uma congruência nessa região, tá? Então tá, eu vou passar para cá os order blocks, já tiro a foto e mando para vocês. Desculpa o vídeo mais longo, né? Mas ele acaba sendo um vídeo meio de estudo também. Lembrando que a gente tem esse canal. Cento e 265. Depois aqui nós temos no 189.930. Depois a gente tem aqui 139.441. E depois a gente tem aqui no 138.468. Perfeito? Aí a gente tira o print da tela e joga lá pro nosso marcação. O que a gente não faz, né? Olha se não é para ganhar muito dinheiro fazendo isso aqui. Dá muito trabalho fazer marcação. 140.235. Nós temos um order block vendedor.
quantos mais? Mais 1, 2, 3. Tá, depois arrumo eles, tá? Aí eu já mando o print pra vocês. Só tô arrumando aqui pra poder botar. Tá bom, pessoal? O mercado já ficou... O mercado não. O vídeo do índice já ficou bem longo, 30 minutos, né? Então, faço as marcações, POC, observa pelo TP Marcações a região que o preço abre, lembrando que ele pode abrir em correção, se ficar abaixo da POC, e se perder o 618, ele pode ir buscar essas liquidez e fazer o teste de mínimas. Então, observe, perdeu 20%, aqui vocês podem até alarmar, ó. Tá? Bota um alarme aqui, cria um alarme para essa região de teste de mínimas do índice, tá? Se perdeu os 20%. Aqui eu já arrumo os order block e já mando lá para vocês. Até mais, pessoal. Bons trades!